Pronto. Então, olha só, pessoal, uma coisa também que quem entrou em 2020 talvez não se conheça ainda, mas a gente tem no Instituto de Matemática um laboratório de materiais concretos, que tem uma disciplina, né, que eu nem sei como está acontecendo durante a pandemia, né, que é laboratório, não sei o nome direito, mas é algo assim, que o objetivo dessa disciplina é trabalhar com e construir materiais concretos, e tem o laboratório de licenciatura, que é um laboratório de materiais concretos, né? Então, laboratório alguém fez essa disciplina durante a pandemia? Eu não sei nem como está acontecendo essa disciplina, mas enfim. E como foi, Larissa? Então, foi muito interessante, mas infelizmente a gente não tem como, né, pegar nos materiais, só o que a gente mesmo constrói. Mas foi muito Uhum. legal, a professora passou, Foi com a Nedir? não foi com a Carol. Hum. Aí ela chamou várias pessoas para falar um pouquinho sobre, pessoas que participaram, que têm uns projetos de laboratórios já renomados e muito conhecidos. Ela passou alguns trabalhos sobre a gente criar o nosso próprio material para poder apresentar para as pessoas. Foi bem legal, mas é uma matéria que eu sinto que eu podia ter esperado um pouquinho para fazer no presencial, que eu acho que seria ainda É, melhor. sim. Karen, Posso começar? pode. Bom, primeiro vou começar falando do material, especificamente. Por que ele chama material dourado? Porque, Eu não sei. então, quando a Maria Montessori, não sei se vocês conhecem Maria Montessori, ela era uma médica italiana. Ela viveu entre 1870, 80 mais ou menos, até meados ali de 1940. Ela viveu bem, assim, pegou até o período da guerra ali. Dizem depois lá que ela teve até alguma ligação com Mussolini na Itália. Mas não tem uma afirmação disso, né? Eu li algo a respeito, assim, de que para ela poder deslanchar o projeto dela, a escola dela, que ela contou com o apoio do governo para poder conseguir. Enfim, acho que não tira o mérito, porque ela estava propondo uma outra coisa. Mas vamos voltar ao material dourado. Ele se chama material dourado, na verdade, porque antes ele era feito com contas douradas, com tipo miçangas, né? Aquelas continhas. Vou colocar uma imagem para vocês verem como era, mais ou menos. E aí tem alguns lugares que vendem esse tipo de material com conta. A gente pode produzir também com as crianças, coloca no arame e faz aquela produção. Ou utiliza esse material com o já estruturado de madeira, ou a gente também pode usar o material, a folha quadriculada, que É, não e vai dar para. tem, e tem de sem ser madeira, no outro negócio que é mais barato, como é que é o nome? Tipo plástico, sim, mas não é plástico não, tem um nome específico. Ah, nunca vi, não. Uhum. Assim, dá para usar. Esse aqui seria o dourado, né? Das contas douradas. Aí depois a própria Montessori adaptou e fez ele em madeira. E aí, assim, na sala, não tem o material dourado, o que eu posso fazer? Dá para utilizar, pelo menos, né, os cubinhos, as barras e as placas, a gente consegue fazer com o material planificado, né? As próprias folhas quadriculadas. E aí, a gente pode trabalhar desde a construção do sistema de numeração decimal, né, na parte inteira, que a gente utiliza bastante nos anos iniciais, e quando a gente chega no quinto ano, a gente faz essa exploração do material dourado como a parte não inteira, como o Vitor já havia falado. Acrílico, não sei, Vitor. Seria de acrílico? Não, é um negócio que são umas iniciais, assim, 3 letras, que é um MDF? material, Alguém colocou isso. aqui. MDF é tipo uma madeirinha também, né? É um prensadão, né? Não, então não, é outra coisa. É um negócio que se faz aqueles
EVA, isso, que se faz aqueles Tá. tatames, assim. EVA, então, Isso. emborrachado. Tem material, isso, justamente, tem material dourado disso. Mas conseguem fazer o cubo, o grande? Acho que sim, Ah, eu já então vi. constroem ele, tá. Eu acho que eu até acho que tinha um, peraí. Não sei se tá aqui, eu deixei no fundão. Vai falando aí que eu vou olhar. Tá. E aí a gente faz o que no quinto ano? Transforma, né? Porque aí, assim, como eu disse para vocês da outra vez, né, no último encontro, os alunos no quinto ano eles já conseguem ter um nível de abstração. Então, eles conseguem entender que antes aquele cubo grandão lá que a gente estava dizendo, que correspondia à unidade de milhar, que ele ia passar a ser a nossa unidade, né? O nosso inteiro, e dali a gente fracionaria para as partes não inteiras. E aí é um trabalho super legal, eles entendem bem rápido essa dinâmica, né, das casas decimais, ou das casas não inteiras, né, Vitor? E aí eu vou falar um pouquinho do quadro posicional, posso, Vitor? Que é uma Pode, que... só uma observação. A Karen falou casas não inteiras, né? Porque normalmente a gente usa esse termo números decimais, né? Assim, para falar dos números com vírgula, dos números não inteiros. Eu não gosto de usar esse nome, porque os outros inteiros, primeiro porque o que é decimal não é o número, é a representação. E depois os outros que são inteiros, eles são tão decimais quanto os outros, que tipo assim, 23 também é decimal, aí parece que só 2,5 que é decimal, entendeu? Então eu não uso, porque até fala assim, parte inteira e parte decimal, mas a parte inteira também é decimal. Então eu falo parte inteira e parte não inteira, eu não gosto desse, por isso que a Karen falou isso. Bom, a gente utiliza muito o quadro posicional nos anos iniciais, vai ampliando esse quadro posicional para as crianças irem entendendo a dinâmica de uma ordem para outra, né? E o que acontece é que quando a gente alia um material estruturado como o material dourado ao uso do quadro posicional, a gente cai num limbo, cai num problema matemático, que seria o quê? As crianças, elas captam direitinho ali quando a gente está explicando isso aí, que os cubinhos correspondem às unidades, as barrinhas às dezenas e a placa às centenas. Só que quando a gente coloca na posição, quando a gente coloca uma dezena na posição da dezena, na verdade, cada unidade que a gente está colocando ali deveria corresponder a uma dezena. Se a gente olhar matematicamente, né, a gente está colocando, na verdade, ali na dezena 10 unidades. Então, a gente estaria, na verdade, colocando 100 na dezena. Todo mundo entendeu, pessoal, isso que ela tá falando? Mas vai, continua. Porque Qualquer coisa. teoricamente, ali se fosse o 116, a gente né, teria que colocar só um cubinho na centena, um cubinho na dezena e os 6 cubinhos nas unidades. Uhum. Então, assim, do ponto de vista matemático, é um problema? É um problema porque a gente está né, usando valores diferentes para colocar naquela posição. No entanto, eu não sei dizer, Vitor, de verdade, eu não sei dizer o quanto isso se configura em um problema para as crianças, se isso atrapalha o entendimento delas, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de afirmar assim, a gente não pode fazer porque está matematicamente errado, mas ao mesmo tempo, o quanto isso está ajudando a criança a entender em qual posição ela está colocando aquele número, sabe? Aquela quantidade. Uhum. E assim, a gente conversou isso até na última disciplina, né, de anos iniciais, Uhum. e eu confesso que eu não tinha pensado nisso, porque eu sempre trabalhei com os alunos mais velhos, né, assim, já no quinto ano, então eles já têm essa primeira estrutura, assim, de numeração mais adquirida, né, eles já chegam para mim com isso estruturado. Uhum. E é isso, assim, até que ponto isso é um problema, sabe? Se é um É. problema matemático, que né, a gente sabe que tem um conflito ali. Ou se isso pode, mas se isso pode, mas o importante é se isso vai confundir ou não, né, a criança. Exato. Porque isso é mais nos anos mais iniciais, né, mesmo. Isso aí seria uma turminha talvez de segundo ano, primeiro, segundo ano. As crianças estão ali com 6, 7 anos, estão fazendo essa construção. Mas eu já vi também aquele trabalho com
com tipo coisinha, tipo feijão, que as pessoas. Palitos. Que aí a pessoa faz a troca mesmo. Uhum. Beleza, pessoal? Tipo assim, sei lá, 10 feijões corresponde a um palito. Aí você fica fazendo as trocas, entendeu? Eu prefiro, quando vou utilizar o quadro posicional, eu prefiro utilizar, porque aí eu já tenho mais ordens também, né, com os alunos mais velhos, eu prefiro utilizar o palito, porque aí o palito é aquela unidade e ela vai ganhar o valor de acordo com a posição, e não o material em si tem um valor, né, que é o Isso. que acontece com o material dourado, né? E aí com o palito você vai trabalhando com as trocas. Isso, E aí exatamente. tem inclusive jogos, né, que pode fazer com isso. Então, assim, eu, como professora, eu acho que eu não optaria em juntar o quadro posicional e o material dourado. Eu acho que o material dourado tem sua utilização, né? Mas eu não optaria por juntar os dois materiais, não. Uhum. Eu utilizaria o quadro posicional com outro, tipo palito, igual você falou, os feijões não, porque também a gente não usa mais comida. Mais feijão, né? Tá caro. Né? Não Sim. utiliza comida mais, enfim, às vezes a gente coleciona tampinhas com as crianças costumam fazer coleções, a gente agrupa essas coleções de 10 em 10, depois de 100 em 100, Uhum. então a gente consegue utilizar outros tipos de coleções que as crianças vão também adquirindo essa noção do sistema de numeração decimal. Acho que é isso. Quer mais? Beleza. Não, e pode trabalhar as contas também, né? Você pode somar. Sim, a gente trabalha as trocas, né? Juntando tantos cubinhos, a gente forma uma dezena, tantas dezenas compõem uma centena, a gente faz esse trabalho. Também dá para trabalhar na placa, né? Consegue trabalhar a multiplicação. Eu sei que dá para trabalhar a raiz quadrada também, né? Na própria placa. Você consegue também fazer a ideia de raiz quadrada. Para a galera que está começando ali no sexto ano, eu acho que dá. Então, tem algumas possibilidades assim de utilização do material dourado que são bem bacanas. Isso. Tá ótimo. Tá bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Antônio quer acrescentar? Beleza, pessoal? Ficou claro para todo mundo? Certo. Fala. A Montessori, que criou esse material, e outros, né? Ela criou outros também. Ela criou uma escola na Itália que tinha toda essa vertente de trabalho voltada para o material concreto, não só para o concreto, mas para uma pedagogia ativa, em que a criança tivesse que interagir com os objetos, né, para se desenvolver. E aí tem os materiais matemáticos, tem outros também que envolvem coordenação motora, né, tipo passar cadarço, abrir e fechar. Então, assim, a educação infantil utiliza muito a vertente, né, assim, a pesquisa da Montessori, porque ela tem bastante contribuição, assim, para essa fase inicial, assim, da infância. Eu estudei numa escola montessoriana um Ai, tempo, jura? mas pouquinho tempo, Sonho. porque depois, porque a minha mãe era professora dos anos iniciais, né? Do Nessa município, escola? não. Ah, tá. Era uma escola particular, aí justamente, aí por uma questão assim de praticidade, no final aí ela me botou na escola onde ela trabalhava. Aham. Não sendo aluno dela, né? Mas assim, para a questão de levar e buscar, né? Mas era uma escola do município, né? Minha mãe era professora do município. Tá. E aí na escola do município não tinha, era mais careta mesmo. Mas eu lembro que tinha negócio do cadarço, né? Tinha todos esses exercícios. Enfim. Bem, agora eu queria falar também sobre essa questão das interpretações e significados, tá? Aí, para falar disso, eu vou seguir a organização, que é importante deixar isso bem claro, assim. Eu vou seguir a organização que a gente fez no meu livro, tá? Que está referenciado aí embaixo e que está lá disponível no Google Classroom. Mas eu quero destacar que essa não é a única observação, a única organização possível, beleza? Então, o que é importante dessa discussão sobre interpretações e significados? Que uma mesma operação ela está associada a contextos diferentes.
E às vezes uma criança consegue associar, por exemplo, multiplicação a um contexto, mas não consegue associar a outro. Então, a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes a gente privilegia um único contexto, né? E isso pode limitar a aprendizagem da operação. Beleza? Então, nesse livro, a gente organizou essa discussão usando essas ideias de interpretação e significado. E o que a gente chama de interpretação é diferente do que a gente chama de significado. Eu vou explicar como. Mas, como eu disse, isso não é uma coisa absoluta. É uma maneira que a gente achou de organizar essa discussão nesse livro. Beleza? Né? E essa maneira de organizar nos ajuda a pensar também na natureza das operações, digamos assim. Eu vou explicar isso em seguida, tá? Então, olha só, já adiantando que o que a gente chama de interpretação está mais associado à adição e subtração. E o que a gente chama de significado está mais associado à multiplicação e à divisão, tá? Eu já vou explicar por quê. Bem, então a adição a gente destaca, né? Assim, isso também não é. Tem vários autores que falam sobre isso. Mas nesse livro a gente destacou duas interpretações principais, né? Associadas à operação de adição, que é juntar e acrescentar, certo? Então é importante pensar o seguinte, que olhando assim parece a mesma coisa, né? Mas para a criança que está aprendendo não é. Então são como se fosse assim, ações diferentes que são modeladas por uma mesma operação matemática. Mas a criança pode ter mais facilidade de associar uma dessas interpretações à adição e outra não, né? Então por isso que e acho que no caso da subtração, que a gente vai colocar em seguida, porque aí tem comparar, né, completar, que são coisas mais difíceis do que na adição. Mas aqui, a ideia, juntar, então seria isso. Juntar é quando você tem duas quantidades visíveis, digamos assim, duas quantidades à mão. E acrescentar é quando você tem uma quantidade e traz outra de fora, digamos assim. Então, esses aí seriam os exemplos. Maria tem 3 livros, João tem 2, então quantos livros tem? Não acrescentar, Maria tem 3 livros e ganhou 2, então esses outros 2 estão do lado de fora, como se fosse, não estão visíveis. Beleza? Então, matematicamente, é óbvio que é a mesma coisa. Mas a questão, como eu disse agora há pouco, a importância dessa discussão é a gente ficar atento na diversidade de exemplos que a gente dá. Porque se a gente dá exemplos, por exemplo, só desse tipo, isso pode limitar a imagem que a pessoa, que o aluno constrói dessa operação. Beleza, pessoal? Tá? E eu acho que isso fica mais dramático nas próximas operações. Fala. E nesses dois exemplos, Vitor, tipo, o juntar, ele demanda um tipo de pensamento da criança diferente do acrescentar, apesar de ser muito parecido. Porque a criança, quando ela vai juntar, ela vai pegar 3, ela coloca 3 aqui, coloca 2, e aí ela vê quanto tem no total. Quando ela vai acrescentar, é aí que a gente vê a criança que já está conseguindo conservar a quantidade. Porque quando a criança consegue conservar a quantidade, o que é isso, pessoal? Conservar. Não sei se vocês já tiveram disciplina de psicologia, de educação, não sei como é que. Onde está Talvez alguns sim, outros não, né? Pois é. Provavelmente. O conservar é o quê? É quando a criança ela não precisa retomar a contagem lá do início, ela consegue entender em qual ponto ela está. Então, por exemplo, lá no exemplo do acrescentar, Maria tem 3 livros. Então, a criança já entendeu que tem aqueles 3 e ela vai partir a contagem a partir daquele 3. Então, do 3, ela só vai acrescentar 2. Então, em geral, as crianças que já conservam a quantidade, elas fazem assim, tem 3, elas colocam, é bonitinho que eles colocam a mão na cabeça mesmo. 3, aí eles colocam na mão só o 2. Por quê? Porque ela já conservou aqueles 3 na cabecinha dela e vai só somar os mais 2. No juntar, normalmente eles representam as duas quantidades.
Então, assim, até na operação, isso demanda um procedimento diferente das crianças. Isso, então, isso é um estágio mesmo cognitivo, né, das crianças. Então, essa questão que a criança às vezes tem que, como a Karen falou, tem que repetir a contagem. Então, se tem 3 bonecos, ela conta 1, 2, 3. E às vezes você tira aquela boneca que estava na posição 2, ela tem que contar de novo, porque ela associa como se fosse o 1 é uma boneca, o 2 é outra boneca e o 3 é outra boneca, né? Então, isso é um estágio de desenvolvimento cognitivo mesmo, que A é criança que bem. não conserva, ela vai reiniciar a contagem. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo mesmo de fazer a criança guardar aquela quantidade mentalmente, né? É o início de uma abstração ali, dela conseguir conservar aquela quantidade mentalmente para acrescentar novas quantidades. E é um trabalho difícil, né? Assim, e as crianças estão em pontos diferentes. Enquanto no juntar é um trabalho muito mais fácil. Assim, as crianças, de uma forma geral, elas conseguem fazer todas juntas. Já o acrescentar, não. As que não estão conservando ainda, elas vão ficar retomando a contagem várias vezes. Então, é exatamente isso que eu falei. Do ponto de vista matemático é a mesma coisa, mas do ponto de vista da aprendizagem não é equivalente, né? Então a criança pode estar conseguindo associar uma coisa com a operação de adição e a outra coisa não. Então ela vê juntar com uma adição e acrescentar não. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Antônio, quer falar alguma coisa? Eu tô aqui com o modo aprender ligado. Certo, pessoal. Né? Então, isso que a Karen falou, que isso é um trabalho difícil de ser feito nos anos iniciais, trabalhar todas essas interpretações das operações, tá? Porque isso é importante a gente pensar também para a gente desconstruir também uma ideia, que é uma ideia completamente errada, de quanto mais, que é uma ideia que existe, assim, mas é errada, que quanto mais inicial é uma etapa escolar, mais fácil dar aula, assim, ensinar naquela etapa. Isso é completamente errado. Tipo assim, como se Fundamental 1 fosse. Como se ser professor do Fundamental 1 fosse mais fácil que o Fundamental 2, fosse mais fácil que o médio, né? Então, pegando até um exemplo da minha prática, eu acho da aula de cálculo muito mais difícil que da aula de análise. Cálculo 1. Fala, Mas só uma Antônio. observação, assim, que é para Karen, até, uma pergunta, uma questão, Karen. Tipo, o que você já viu aí sobre na literatura em relação à idade mais adequada de se ver isso e desse jeito, né? Será que, por exemplo, quando se trata de educação de adultos, assim, as compreensões, assim, a relação tem que ser bem diferente? Será que, sei lá, às vezes a gente vê coisas do tipo, sei lá, às vezes parece que um adulto, né, quando vai aprender a andar de bicicleta, ele dá um pouco mais de trabalho do que quando é a criança, né? Ou às vezes até estudar mesmo, não sei. Parece que tem coisas que você tinha que ter feito naquela idade, senão você tinha que ter visto naquela idade. Às vezes eu tenho sensação com geometria, que eu nunca estudei geometria quando aluno. E parece assim que isso colabora, não sei, para que eu tenha uma certa aversão sobre esse assunto, assim, um assunto que se eu tiver de escolher, não, eu não quero trabalhar isso daqui. Toda vez essa geometria que ficava sempre lá no final do livro, geralmente era ignorada, então você não precisava mais de pontos ali, não se interessava mais muito pela matéria. Mas às vezes isso reflete em mim. Assim, às vezes se eu tiver uma escolha, não quero essa geometria não. Será que é porque eu já fui estudar isso bem depoisão? O que Pode você sabe ser. disso, Karen? Assim, o que eu posso te falar sobre em termos de estágio, assim, de aprender criança ou aprender mais velho, isso, assim, baseado em literatura, porque eu nunca dei aula para adultos, né? Eu sempre dei aula para crianças. Mas, assim, em termos da pesquisa do Piaget, ele diz que é estágio mesmo, que é estágio de conservação de quantidade, de conservação de massa, conservação de líquidos. Então, assim,
vou tentar explicar o que são, tipo, conservação de massa. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez na educação infantil. Estava distribuindo massinha, sabe a massinha quando ela vem naqueles bastões? Então, eu distribuí as massinhas para as crianças e na última massinha eu amassei. Entreguei uma bolinha para a criança. A criança chorou desesperadamente, que eu não entendia nem o que ela estava me dizendo. E aí, por fim, eu entendi. A criança tinha uns 2 para 3 anos. E ela me falou que queria salsichinha. Ela estava achando que tinha recebido menos massinha do que as outras crianças que receberam a massinha esticada. Então, eu só virei para trás e fiz o bastãozinho, entreguei para ela de volta, ficou tudo bem. Ou seja, essa criança ainda não conservava massa, ela não entendia que o fato de ter mudado a forma não tinha mudado a quantidade de massa que tinha ali. E a mesma coisa acontece com líquido. A criança que não tem a conservação de líquido, ela também, se a gente colocar 500 ml nessa garrafa ou 500 ml em um tubo muito mais fino, ela vai dizer que no tubo mais fino, que a água vai chegar mais no alto, ela vai dizer que lá tem mais água do que na garrafa, que está mais baixa. E a mesma coisa em relação à quantidade. A criança que não conserva a quantidade, ela vai retomar a contagem. Então, tem todo esse trabalho de conservação. Agora, o que eu entendi da literatura do Piaget é que isso é um estágio infantil e que isso vai se dispersando ao longo. Agora, eu acho que os adultos talvez adquiram outras estratégias de juntar e acrescentar que não passam, às vezes, pelo cálculo que a gente faz na escola, né? Se um adulto sem escolarização, quero dizer. E que eu acho que não impede dele realizar essa junção e o acréscimo de quantidades, entendeu? Acho que são estratégias que vão sendo desenvolvidas de outras formas, de acordo com o contexto, né, da pessoa, trabalho, enfim. Então, mas independente dessa questão mais cognitiva, uma questão que é mais social, assim, que eu acho que é importante pensar quando a gente trabalha na educação de jovens e adultos, é muito importante a gente não desqualificar aquele conhecimento que a pessoa já traz. Porque são pessoas que justamente não estão nesses estágios, né, que Piaget fala, né, de abstração, como é que é o nome? Abstração não sei o quê, esqueci esses nomes. Operações concretas. Mas tem... Operações formais, ele tem uns 4 estágios. Sim, isso aí. Porque o adulto, para o Piaget, já estaria na parte das abstrações, né? Ele já consegue, depois da adolescência, ele dá conta de fazer as abstrações, seria isso. Isso, mas o adulto, ele tem experiências na vida dele, e nessas experiências ele constrói estratégias, né, assim. Então, na educação de jovens, é importante também falar sobre isso, né, que vocês estão sendo formados também para eventualmente trabalhar com a educação de jovens e adultos. É um tema que eu gosto muito, na verdade. Eu adoro falar sobre educação. Então, é muito importante a gente não desqualificar aquele conhecimento que a gente já traz, a gente trazer, mas também problematizar aquele conhecimento. Então, trazer para legitimar aquele conhecimento, mas trazer para discussão, assim, né? Então, é muito importante, porque são pessoas assim que têm trajetórias profissionais ou trajetórias de vida e que elas desenvolveram formas de lidar com a matemática, né? Assim. Então, isso é muito importante, porque quando você deslegitima o conhecimento da pessoa, você está deslegitimando a pessoa. É importante pensar isso, assim. Então, tipo assim, eu tenho uma experiência muito limitada a trabalhar no CAP Popular, que né, eu não sou professor de educação básica, mas trabalhar no CAP Popular, que é um projeto que a gente tem de extensão, que a gente tem aqui, que acontece no CAP, e que é um curso preparatório para pré-ENEM e pré-ENSEJA, né? Que não é educação de jovens e adultos, mas é um público que frequenta esse curso, que é um público parecido com o de educação de jovens e adultos. São pessoas mais velhas, que têm, em geral, que têm uma trajetória profissional, e pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, entre aspas, né? Assim. E a minha experiência dando aula nesse curso é que faz uma diferença absurda você chegar falando ou você perguntar. Você começar a aula perguntando para a pessoa.
Isso aqui, como é que você pensa nisso aqui? A diferença de grau de engajamento é surreal, assim, é uma coisa completamente diferente. Então é muito importante isso, né? Quando você está trabalhando com adulto, você não tratar aquele adulto como uma pessoa menos capaz, vamos dizer assim, pelo fato dele não poder ter tido acesso à educação formal na idade prevista, né? Acho que isso é uma reflexão importante. Beleza? Certo, pessoal? Deu para entender? Enfim. Quando eu dou matemática na escola, a gente normalmente faz isso, né? Quer dizer, discutia isso mais detidamente, né? Essa coisa de educação de jovens e adultos, né? Porque aí, matemática na escola, quando eu dou, eu falo muito assim de educação em contextos menos privilegiados, digamos assim. Então, educação quilombola, educação indígena. Larissa, Luísa, querem falar? Larissa falando matemática na escola, é verdade. Isso mesmo, antes da pandemia, não foi, Larissa? Que a gente foi. Foi muito emocionante esse dia que a gente foi lá no CREJA, que é o Centro de Referência de Jovens e Adultos no centro da cidade. Exatamente, no CAP, isso aí. Tem mais gente aqui, nem sabia. Fala aí, Eu fala, também, Antônio. Vitor. Também acompanhei uma aula dessas. Legal. Lá no Valeu. CAP. Sim, é verdade. Mas quando eu dei a disciplina de matemática na escola aqui, foi o último período antes da pandemia, eu acho, ou o penúltimo, foi em 2019. A gente levou a turma para lá, para o CAP, e a gente levou a turma também para o CREJA, né, que é ali no Saara, no centro, 2019-2. Isso aí. Né? Então é muito porque na EJA, né, você está trabalhando com pessoas que têm uma história de vida, né? E é uma história, e são histórias de vida, em geral, muito difíceis, né? Porque a pessoa, por algum motivo, não pôde estudar, né? Então é muito assim, você tem que levar isso em consideração. Você não pode tratar a pessoa como uma pessoa menos capaz. E muitas vezes o ensino no EJA acaba indo por esse lado. Então isso é muito importante na EJA, né? Beleza, pessoal? Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Bem, mas continuando aqui, passando para subtração, né? Subtração, eu acho que é mais difícil, né, ainda do que a adição, porque vou botar logo os exemplos que eu coloquei aqui. Essa interpretação como retirar, né, é quando você tem uma quantidade. Essa primeira aqui, né, retirar, eu acho que é aquela que é mais comum, digamos assim, né, que a gente associa mais com subtração. E as outras duas é mais difícil também para a criança associar, porque completar pode até parecer uma ideia aditiva. Então, tem crianças que às vezes associam isso com adição, né, porque completar é quanto falta, né? Então parece que você está, na verdade, acrescentando algo, mas a resposta para a pergunta, né, dos problemas associados a isso é obtida por meio de uma subtração. Eita, tá errado ali. Tá repetido. A última é comparar, né? E comparar é quanto tem a mais, né? Então, retirar é retirar mesmo, completar é quanto falta e comparar é quanto tem a mais, né? Então, essas duas últimas são mais difíceis. Karen, quer falar? O comparar, eles chegam no 5º ano ainda errando, tá? Uhum. É o mais difícil comparar, porque normalmente eles se prendem ao texto. Isso. E aí, o quanto a mais
Porque Tem a palavra mais, né? Em aí geral. assim, vem um vício mesmo de resolução de problemas. Então, assim, sempre que apareceu menos é subtração, sempre que apareceu mais é adição. Claro, se a criança for escolarizada dessa forma, né? Então, assim, algumas crianças chegam com esse vício de ler o problema desta forma, e aí, ao ver o mais, ela já quer logo fazer uma adição. E aí ela empaca porque ela não consegue achar uma forma de fazer adição e dá aquela pane mesmo, que é bom dar pane, né? Mas é um bom momento de problematizar e nunca é assim, uma coisa lá dos anos iniciais, não, porque assim, no final do quinto eu ainda continuo trabalhando, chama atenção para o texto, a gente grifa as palavras, né? O mais, o quanto tem a menos, quanto tem a mais. Então a gente chama atenção para essas palavras, então é um trabalho realmente de leitura da situação problema para que eles identifiquem que nem sempre vai ser o menos e o mais que vai indicar a operação correspondente, assim, né? Igualzinho. Isso. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Ficou claro isso aí? E até no Fundamental 2, às vezes, eu acho que a pessoa chega com fazendo isso aí. Certo? Bem, então agora passando para multiplicação e divisão, tá? Que são as mais difíceis. Aí, como eu falei no começo, nesse livro, que não é a única maneira de formular, a gente está usando essa palavra, interpretação e significado. Então eu vou primeiro dar aqui um exemplo e depois eu vou tentar explicar qual é a diferença entre aquilo que a gente está chamando de interpretação e de significado. Então, por exemplo, esse exemplo aí. Maria tem 5 envelopes de figurinhas com 4 figurinhas em cada um. Então, quantas figurinhas... Eita! Quantas figurinhas Maria tem no total? Beleza? Joana tem 7 anos de idade e sua mãe é 6 anos mais velha. Qual é a idade da mãe de Joana? E esse outro aí. Uma cerca tem 6 metros de comprimento. Quero estender a cerca, fazendo-a ficar 3 vezes maior. Quanto medirá a cerca? Então, o que esses exemplos têm em comum? Nesse livro, a gente está chamando esse significado de significado aditivo. Eu botei a palavra aditivo aqui, mas porque foi a palavra que a gente usou no livro. Mas eu nem acho essa palavra boa. Depois a gente começou a chamar de interior e exterior, tá? Em seguida eu vou colocar o que eu chamo de significado exterior, aí vai ficar mais claro. Mas o que esses exemplos aqui têm em comum? Eles têm em comum que a gente tem uma quantidade parcial e um fator multiplicativo. E o resultado do produto é uma quantidade total que é da mesma natureza que a quantidade parcial. O que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho uma quantidade de figurinhas que eu estou multiplicando pelo fator 4, certo? E o resultado é a quantidade de figurinhas total, beleza? Nesse segundo exemplo, eu tenho uma quantidade de anos que eu multiplico por um fator. E no final, o resultado também é uma quantidade de anos. E no último exemplo, eu tenho uma quantidade de metros também que eu multiplico por um fator. E o resultado é uma quantidade de metros também. Então, esse 3 vezes, por exemplo, no terceiro exemplo, a multiplicação que eu estou fazendo é 6 vezes 3, tá? O 6 é metros, mas o 3 não é metros. O 3 é um fator multiplicativo. Beleza? Certo? E o resultado é em metros. Tranquilo?
Então, na verdade, diferente da adição e da multiplicação, ou desculpa, da subtração, quando a gente faz uma multiplicação, os dois fatores têm naturezas diferentes, beleza? Vou botar o próximo exemplo que vai dar para explicar isso, eu acho que dá para ver isso melhor. Esse exemplo daqui. Não, aqui é do aditivo também. Deixa eu dar uma adiantada. Olha só. Depois eu volto nos exemplos anteriores, se for o caso. Mas isso aí, esse exemplo aí já é do outro significado que eu quero falar para multiplicação, tá? Que é quando a gente tem um muro retangular com 8 metros e a altura medindo 6 metros. Qual é a área do muro? Então, esse é o significado que a gente está chamando de exterior. Tranquilo? Porque aqui eu estou multiplicando metro por metro e achando metro quadrado. Então, aqui eu estou multiplicando comprimento por comprimento e estou achando área. Tá? Então, eu estou multiplicando duas quantidades que são grandezas que podem ser da mesma natureza ou não. Já vou explicar melhor o que eu quero dizer com ser da mesma natureza ou não. E o resultado é uma grandeza de outra natureza. Beleza? Então, nesse exemplo, o que a gente chama? Por que a gente está chamando de significado exterior? Porque a natureza daquilo que está multiplicando muda. Tranquilo? Então, nesse exemplo aí, eu estou multiplicando metro por metro e o resultado é metro quadrado. Eu estou multiplicando comprimento por comprimento e o resultado é área. Tá? Então, a ideia de exterior é porque, no caso, a operação de multiplicação ela muda a natureza daquilo que a gente está operando. Da mesma forma, um outro exemplo disso seria multiplicar comprimento por área e o resultado é volume. Tá beleza? Certo? Então eu mudo a natureza daquilo que está. Eu mudo o tipo de. A natureza que eu estou chamando é o tipo de grandeza daquilo que está sendo multiplicado. Beleza, pessoal? Então, um outro exemplo disso é esse exemplo aqui, que é uma ideia de combinação, né? Que também é uma multiplicação com significado exterior. Eu estou multiplicando camisetas por calças. O resultado disso, né, que é quando a gente faz problemas de combinatória, o resultado disso, a, a quantidade, né, na verdade, eu estou multiplicando 2 por 3, certo? Mas eu estou multiplicando 3 camisetas por 2 calças. O resultado, o 6, que é o resultado do produto, é 6 o quê? Não é 6 camisetas nem 6 calças. É 6 pares de calças e camisetas. Então é outro tipo de coisa que está no resultado. Beleza, pessoal? Certo? Então a multiplicação ela tem dois significados. Um que a gente chama de interior e outro que a gente chama de exterior. Esse interior é o que eu chamei de aditivo aí, porque foi o termo que a gente usou no livro, tá? Mas qual é a ideia do interior e do exterior? Que o interior ele não muda a natureza daquilo que está sendo multiplicado, certo? E o exterior muda, tranquilo? Isso nos faz pensar que a multiplicação, matematicamente, é uma operação que tem uma estrutura diferente da adição e da subtração, certo? Porque, olha só, na adição, a adição, assim como a subtração, são operações que são sempre interiores. Elas nunca mudam a natureza daquilo que você está fazendo. Por exemplo, quando você soma metro com metro, o resultado é metro, concorda? Quando você subtrai também. Tranquilo? Beleza? Você nunca vai ter outra coisa. A operação não produz outra grandeza. E na multiplicação ela produz.
na multiplicação não existe a situação de você multiplicar metro vezes metro, o resultado é metro. Não existe isso na multiplicação, certo? Na multiplicação, ou você multiplica metro por um fator que não é nada, que é adimensional, digamos assim, que é apenas um esticamento ou e o resultado é metro, beleza? Ou você multiplica metro por metro, o resultado é metro quadrado. Na multiplicação não existe a situação, o contexto de você multiplicar metro por metro, o resultado ser metro, tá? Então, isso que a gente está chamando na multiplicação de dois significados, um interior e outro exterior. Então, o interior seria multiplicar metro por fator multiplicativo e o resultado é metro. O exterior seria multiplicar metro por metro, o resultado é metro quadrado. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Karen e Antônio, querem comentar alguma coisa? Depois isso vai ficar mais dramático em seguida que eu vou falar na divisão, tá? Porque aí na divisão já complica um pouco mais. Não, Fala Vitor, aí. não, assim, muito interessante, assim, muito bacana. Essa ideia aí do fator, né, que é uma dilatação, Isso. né, ela sintetiza, querendo ou não, aquela operação de multiplicação de um escalar sobre um vetor. Exatamente. Isso. É como se fosse uma multiplicação vetorial, assim. Você está dilatando. É uma ideia de dilatação. Legal. Exatamente. Muito bonito, muito Beleza? bonitinho. Certo? Então, multiplicar 6 metros por 3 e o resultado ser 18 metros é uma dilatação. Tá legal? Agora, você multiplicar 6 metros por 3 metros e o resultado ser 18 metros quadrados não é uma dilatação. É uma mudança de natureza. Então, é isso que a gente está chamando de interior e exterior. Tá beleza, pessoal? Tá? E depois a gente vai voltar a falar disso até com mais profundidade quando a gente estiver falando de números racionais, porque aí tem toda uma interpretação geométrica de fração na qual esses significados ganham até mais importância. Tranquilo, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Esse gerar outra grandeza talvez explique porque as crianças não colocam em metro quadrado quando elas fazem a operação. É muito comum eles fazerem as operações que, né, resultam em metro quadrado e eles colocaram o resultado metro. Isso, porque eles É pensam metro vezes metro. como se fosse uma adição. Uhum. Então, por isso que eu estou falando, discutindo isso aqui, porque como professor você tem que ter cuidado com isso. Então, justamente por isso que a gente, no caso da adição e da multiplicação, a gente está usando a palavra interpretações, porque interpretação é uma coisa que está mais no sujeito, digamos assim, é como o sujeito, né, o aluno, no caso, a, a pessoa olha para aquela situação. E significado é uma coisa que está mais na natureza dos termos. Então, interpretação é uma coisa mais subjetiva. E significado é uma coisa mais das coisas com a qual você tá, que estão sendo operadas. Beleza, pessoal? Né? E nesse sentido, adição e subtração são operações sempre interiores, certo? Porque elas nunca mudam a natureza daquilo que se está somando ou subtraindo. E multiplicação e divisão, elas podem ser interiores ou exteriores. Por isso que aqui a gente está usando a palavra significado. Tá certo? Sendo que, como a Karen falou agora, não existe multiplicar metro por metro e o resultado ser metro. Tranquilo? Tá? Porque, no caso da multiplicação, para a gente não alterar a natureza,
daquilo que você está multiplicando, o outro fator tem que ser um fator de dilatação, como o Antônio falou. Tem que ser algo que é só um número, não é uma coisa que é alguma grandeza, assim. Beleza, pessoal? Ficou claro? Porque agora, para a divisão, aí isso vai complicar um pouco mais. Deu para entender como a gente está distinguindo a ideia de interpretação da ideia de significado? Ótimo. Certo? Né, e depois, em janeiro, né, a gente vai falar de novo disso quando a gente falar de números racionais. Aí isso fica mais assim importante, né? Porque a gente vai falar disso com grandezas geométricas mesmo. A gente vai trabalhar, né, com as representações geométricas disso. Porque quando a gente fala de números racionais, a gente está falando com medida. Então a gente vai falar mais diretamente com as unidades. Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Tranquilo? Tá? Bem, e por que é importante fazer essa discussão nesse momento que a gente está falando de números naturais? Por exemplo, essa última fala da Karen ilustra isso. Porque é importante, como professor, a gente ficar atento a essa diversidade, a que situações a gente escolhe, digamos assim, para trabalhar as operações. Então, se a gente escolhe apenas um tipo de contexto ou um tipo de situação, a aprendizagem pode ficar limitada, a aprendizagem pode ficar enviesada por aquilo, entendeu? Então, isso que a Karen falou, que a criança soma metro, multiplica metro por metro, dá metro, tá? Como é que a gente trabalha com essa, vamos dizer assim, com essa dificuldade da criança? A gente tem que pensar em que situações a gente apresenta para a criança, beleza? Para ela trabalhar aquelas operações. Tranquilo? Certo? E esses problemas de área, quando a gente está trabalhando com números inteiros, eles são problemas de contagem mesmo, tá? Porque você conta os quadradinhos. Então, o que é multiplicar 8 metros por 6 metros? É você desenhar essas fórmulas de área do retângulo, né, muitas vezes são jogadas. Né? Então, nesse momento, é importante trabalhar porque você está juntando operações com geometria também. Né? Então, o que é multiplicar 8 metros por 6 metros? É você desenhar um segmento com 8 metros, né? Aí marcar as unidades, né? Poderia ser centímetros, né? Para poder fazer um desenho em sala de aula. E o outro com 6 metros, beleza? Então, essas são unidades de comprimento. O centímetro quadrado é a unidade de área, que é representada pelo quadradinho. Beleza? Isso. Felipe, quer falar ou alguém? A gente vai falar bem mais disso depois, quando a gente falar de números racionais, como eu disse. Mas aqui tem, porque com números racionais isso é mais importante, mas aqui tem uma questão também daquilo que a gente chama de conhecimento no horizonte. É você trabalhar isso aqui já vendo a aprendizagem da criança no futuro, assim. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tá. Então, vamos falar de divisão. Então, divisão, eu vou colocar alguns exemplos aqui. Então, esse exemplo de divisão também vai ter significados, né? Assim, porque também quando a gente fala de significados, o que está em jogo é a natureza das coisas, né? Com as quais a gente está operando. Então, é isso aí. Maria tem um total de 20 figurinhas divididas em 5 envelopes, com a mesma quantidade em cada um. Quantas figurinhas há em cada envelope? Esse é o que a gente chama de um significado de repartição, tá?
nesse significado de repartição, então, o que vai acontecer aqui? O significado interior da multiplicação, ele se desdobra em 2 significados na divisão, tá? Pelo seguinte, porque esse significado de repartição, os dados da pergunta, né, assim, a pergunta que é resolvida por meio daquela operação, o que é dado são uma quantidade total, que é o dividendo, e o número de partes, que são o divisor. E o resultado, que é o quociente, é a quantidade parcial, né? Então seria tipo assim, ao contrário, né, porque é a operação inversa que a gente faz com a multiplicação. A quantidade parcial é de mesma natureza da quantidade total, tá? Então é o que a gente tem quando a gente tem, esse exemplo aí, a gente tem uma quantidade e vai dividir igualmente num número de partes. O resultado, então, é o tamanho de cada parte, que eu estou chamando de quantidade parcial. Tá? Então, a gente tem o todo e o número de partes. E a gente vai dividir, e o que a gente vai encontrar como resultado é o tamanho de cada parte. Tranquilo? Certo? Então, todo mundo está vendo que essa é uma situação inversa em relação àquele significado interior da multiplicação, certo? Beleza? Porque no significado interior da multiplicação, o que era dado era a quantidade parcial e o número de partes. E o resultado era a quantidade total. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, na multiplicação, né, eu tenho o tamanho da parte e a quantidade de partes, que é um fator, né, de dilatação, como o Antônio falou. Eu multiplico isso e o resultado é o tamanho do todo, certo? Aqui na divisão eu estou invertendo isso. Então, eu tenho o tamanho do todo e o número de partes, e o resultado é o tamanho da parte. Beleza? Então, isso que eu chamo de significado de repartição, porque eu estou repartindo um todo. Tranquilo? Tá claro, pessoal, para todo mundo isso? Bem, só que esse significado de repartição não é a única maneira de inverter o significado interior da multiplicação. Porque, em vez dessa situação, eu posso ter... isso aí é a mesma coisa, são exemplos ainda disso aí, tá? 22 quilos de feijão divididos em 11 sacos, mas eu posso ter isso aqui, ó. Maria tem 20 figurinhas divididas em envelopes. Em cada envelope cabem 4 figurinhas. Quantos envelopes de figurinhas Maria tem? Beleza? Então, aqui, repara, o que é dado do problema é o tamanho do todo e o tamanho da parte. E o resultado é o número de partes. Beleza, pessoal? É diferente do outro. Tranquilo? Então, nas duas situações, isso aí eu chamo de medida, né? Eu chamo de significado de medida, já vou explicar por quê. Mas nas duas situações, os termos envolvidos são... na verdade, nas 3 situações, eu tenho os seguintes personagens dessa história. Eu tenho o tamanho do todo, certo? O tamanho da parte e o número de partes. Tranquilo? Certo? Se eu tenho um problema no qual os dados são o número de partes e o tamanho da parte, eu estou com uma multiplicação com significado interior, porque o resultado será o tamanho do todo. Beleza? Certo? Se os dados do problema são o tamanho do todo e o número de partes, eu tenho uma divisão com significado de repartição, porque o resultado é o tamanho da parte, certo? Agora, eu posso ter ainda
uma situação na qual os dados são o tamanho do todo e o tamanho da parte. E aí, quando eu faço essa divisão, o resultado é o número de partes. Então, é um outro significado, que é de medida, tá certo? Por quê? Por que que é de medida? Porque esse resultado, que é o número de partes, ele expressa quantas vezes a parte cabe no todo. Beleza? Certo? Então, é como se eu dividisse. Vou botar os outros exemplos aqui. Esse exemplo aí, ó. Tomarmos uma tira de papel de 5 centímetros de comprimento como unidade de medida para uma tábua de 45 centímetros. Então, para responder essa pergunta, qual é a operação matemática que eu vou fazer? Eu vou dividir 45 por 5. Só que eu estou dividindo 45 centímetros por 5 centímetros. Tranquilo? Certo? E o resultado é 9, mas esse 9 não é 9 centímetros. É um 9 número abstrato. E expressa o quê? Ele expressa quantas vezes o 5 cabe no 45. Então, perceberam a diferença entre isso aí e o anterior, que é a repartição? Aqui é a mesma coisa. Em quantos sacos de feijão de 2 quilos podem ser divididos 22 quilos de feijão? Ou, em outras palavras, quantas vezes 2 quilos cabem em 22 quilos? Beleza? Certo? Então, isso é diferente de falar, eu tenho 22 quilos de feijão, vou dividir em 11 partes. Qual é o tamanho da parte? Aí o resultado da pergunta é o 11. Mas esse 11 não é quilos. Esse 11 é quantas vezes 2 quilos cabem em 22 quilos. É o fator, é aquele fator de dilatação, digamos assim. Então, por que que eu chamo isso de medida? Porque é como se eu tivesse, por exemplo, no terceiro exemplo, é como se eu estivesse usando o 2 quilos como unidade para medir o 22 quilos. Tá beleza? Certo? E aí, pessoal, alguma dúvida? Tá confuso ou tá na boa? Karen. Eu queria fazer um comentário sobre essa divisão com a ideia de medida. Porque o que acontece? É muito comum as crianças identificarem rapidamente a ideia da divisão de repartição. Essa Então, é rapidinho, clássica. isso que eu ia falar, justamente. A repartição é muito mais comum, os problemas que são dados são muito mais comuns de repartição do que de medida. Fala, cara. Exatamente. E aí eles identificam rapidamente um problema de repartição que tem que ser resolvido com o algoritmo da divisão. É isso. Eles identificam que a divisão corresponde a esse tipo de problema. Quando é um problema com a ideia de medida, é muito comum os alunos fazerem a seguinte coisa. Eles, por exemplo, o primeiro problema lá, o total de 20 figurinhas, cabem 4 figurinhas em cada envelope. Então, o que eles fazem? Eles montam uma multiplicação com incógnita. Uhum. É muito comum. Eles fazem um quadradinho, é bacana assim a construção. Então, eles fazem 4 vezes o quadradinho disso, que dá 20. Então, a gente precisa ainda meio que explorar, problematizar do porquê que eles não constroem uma divisão nessa situação. Porque o que acontece? Eles identificam que 4 figurinhas é um quociente. Eles não entendem que o 4 pode ser o divisor daquela operação. Uhum. Para trabalhar nessa ideia de medida. Então, mas por quê? Porque na repartição o 4 é o quociente. Exato. Então, é uma construção também trabalhar essa ideia da divisão como medida, porque a tendência do raciocínio é ir pela multiplicação. Se forem números baixos, né, assim, que eles consigam resolver pela multiplicação, eles não vão pela divisão. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que também ir explorando outras formas, né, para que eles... vamos dizer assim, desestabilize essa ideia da multiplicação para eles verem que
em algum momento, talvez tenha que ser usada a divisão e não a multiplicação. Isso. É meio isso, eu vou meio que trabalhando as duas coisas juntas. Então, essa última fala da Karen é muito importante aquilo que eu falei. Qual é a importância dessa discussão aqui? A importância é quando a gente está ensinando isso, a gente tem que ter uma atenção para contemplar problemas que correspondam a todas essas situações. Porque nesse caso da divisão é mais evidente ainda do que lá na adição, por exemplo, né? Do aluno, eu acho, do aluno associar uma coisa à divisão e a outra não. Então é muito mais fácil associar problemas de repartição à operação de divisão do que problemas de medida. Exatamente isso que a Karen acabou de relatar, né? Então a gente tem que ter atenção a isso quando a gente está ensinando. Beleza, pessoal? Eu acho que esse problema que a Karen falou também, acredito eu, que é muito parecido com aquele da subtração. Que, tipo, você tem 2 envelopes, tipo, quantos você precisa para ter 5? Sim. Eu acho que é uma coisa muito parecida. Na verdade tem como, porque isso aqui também é uma ideia de comparação, né? Só que não é uma comparação por diferença, é uma comparação por quantos cabem. Então acho que tem isso em comum, Felipe. Não sei o que você acha, Karen. Entendeu, Felipe? Ali a gente está comparando, só que a gente está comparando por meio de uma diferença. Aqui a gente está comparando por uma ideia de quantos cabem. Beleza? E a verdade é que as crianças procuram um caminho mais econômico. É o caminho mais, o pensamento mais econômico. Realmente, resolver pela multiplicação, pensando em 4 vezes qual o número vai dar 20, é muito mais simples para a criança do que armar uma divisão. Né? Então, é isso. Eles vão partir para esse raciocínio. Então, a gente, como professor, tem que ir desestabilizando, criando outras situações ali para eles meio que associarem a essa situação a uma divisão também, que não deixa de ser um raciocínio multiplicativo, porque é operação inversa, mas eles têm que enxergar também que tem essa outra possibilidade, é o que eu penso. Sim. Eu também acho que esse mesmo raciocínio as crianças também poderiam usar para aquele da subtração, como eu falei. Tipo, ao invés deles fazerem 5 menos 2, fazer, tipo, 2 mais quadradinho igual a 5. É verdade. Karen quer falar, não? Tá. Então, mas só destacando, então, essas 3 situações, né? Elas envolvem os mesmos personagens, uma quantidade total, uma quantidade parcial e o número de partes. Dependendo de quem você põe na pergunta e quem está na resposta, ou é uma multiplicação com significado interior, ou é uma divisão com significado de repartição, ou é uma divisão com significado de medida. Mas, na verdade, é a mesma situação. O que muda é quem é dado e o que é perguntado. Beleza, pessoal? Ficou claro? Bem, outra observação importante sobre a divisão como medida, ela, de novo, né, uma coisa que eu já falei, ela vai ser muito importante quando a gente trabalhar números racionais, beleza? Porque, por exemplo, para dividir, sei lá, 3 meios, como é que eu divido 3 meios por 5? Eu posso falar de uma ideia de repartição, eu posso pegar uma barra de chocolate e dividir em 5 pedaços, que é uma ideia de repartição. Beleza? Aí eu estou falando de uma divisão envolvendo frações, mas na qual o divisor é um número natural. Beleza? Então, tipo, 3/2 dividido por 5. O divisor é um número natural. Tranquilo? Mas, quando o divisor é uma fração. Beleza? Então, por exemplo, eu vou falar, tipo assim, 2 dividido por 1/8. Né? Eu não vou falar de repartição nesse caso. Como é que eu posso dar significado a isso? Eu vou ver quantas vezes 1/8 cabe dentro de 2. Tá? Então, como se eu tivesse, sei lá, um comprimento, algo assim, uma barrinha, alguma coisa, de comprimento 1/8, e eu vou ver quantas vezes ele cabe dentro. Então, é uma situação de medida, como essa aqui. Então, depois, em números racionais, isso aqui vai ser muito importante, né? Porque é isso, né? Quando
a gente trabalha com divisões envolvendo frações, né, é muito difícil quando o divisor é uma fração, né? Inclusive, acho que até a gente já comentou aqui. Eu, inclusive, sou contra dar isso no Fundamental 1. Eu acho que isso deveria ser dado no 6º ano, porque no Fundamental 1 acaba virando aquele negócio, aí inverte, né, assim, e fica sem significado. Eu acho que é bacana no Fundamental 1 a gente trabalhar o outro caso, quando o divisor, uma fração dividida por um número inteiro, né? Mas não uma fração dividida por uma fração. Não sei se a Karen concorda. Concordo, e a gente faz assim. No Pedro II, a gente não ensina divisão de fração. Só por número inteiro, né? Não divisão por fração. Isso. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Ficou claro? E intuitivamente, Vitor, você não é tão difícil imaginar o 2 dividido por um oitavo. Isso. Não é tão difícil você imaginar. Então, mas muitas vezes, nessa situação, o que é dado é só a fórmula. Você inverte, né? Assim, multiplica pelo inverso, entendeu? E fica sem significado. Isso muitas vezes não é trabalhado, esse tipo de situação. Vira Certo? macete, né? Vira São macete. isso. Guarda isso. Agora, tem uma hora que tem que acontecer essa transposição, né? Tem uma hora que tem que realmente se transformar na multiplicação pelo inverso. Sim, exatamente. A gente vai falar disso quando a gente falar de números racionais, tá? Mas veja bem, como eu tô falando, a gente tá falando aqui das fórmulas, né? Assim, não é que no final a pessoa não vai decorar a fórmula, mas a questão é que isso aí tem um nome também que o pessoal usa em educação matemática, que é metáfora do andaime, que é assim. É tipo assim, quando você estivesse construindo conhecimento, como se fosse construir uma casa, tá? A metáfora é essa. Então você bota o andaime para a casa ficar sólida, certo? Mas quando a casa está pronta, você pode tirar o andaime, a casa não vai cair, tranquilo? Uma casa que é construída sem o andaime, a ideia é que ela fica troncha, né? Ela fica sem sustentação, beleza? Então, tipo assim, quando a gente usa as coisas em matemática, muitas vezes a gente usa a fórmula mesmo, mas a gente já internalizou a fórmula. Só que quando a gente internalizou a fórmula ou o procedimento com significado, quando é necessário, a gente pode recuperar esse significado. Quando a gente internalizou decorando, a gente não sabe o que está acontecendo. Então a casa cai, né? Essa é a ideia. Então não é que seja ruim fórmula. A questão é como a gente chega na fórmula. Beleza? Então, alguma hora, a ideia é que a pessoa faça isso no automático mesmo. A questão é o caminho para chegar até lá. Isso faz diferença. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Bem, e aí, para acabar nosso encontro de hoje, falta mais um significado de multiplicação, que é o exterior. Porque esses dois que nós falamos anteriormente são interiores, porque eles não mudam a natureza das grandezas, certo? Então aqui, lá eu estava assim, dividindo nos dois significados anteriores, né? No de repartição, eu divido, por exemplo, metro por um fator e o resultado é metro. Ou eu divido metro por metro e o resultado é o fator. Então, esses são interiores, porque eu não mudo a natureza das coisas. No significado exterior, eu mudo a natureza. Tranquilo? Certo? Então eu tô dividindo. Saiu errado ali, né? Eu tô dividindo metro quadrado por metro, o resultado é metro. Tranquilo? Então eu não estou trabalhando com grandezas de fatores, eu estou trabalhando com grandezas de naturezas diferentes.
Então, é dividir área por comprimento, o resultado é comprimento, ou é dividir volume por área e o resultado é comprimento, ou volume por comprimento, o resultado é área, ou velocidade, também é um caso de divisão exterior, densidade, são todos exemplos, né? Velocidade você divide né, distância por tempo, o resultado é velocidade, beleza? Tranquilo? Então você produz, o resultado é uma grandeza de outra natureza. Então ainda é uma divisão com significado exterior, que é um terceiro significado. Então esse aí que eu coloquei é de velocidade, e essa é a situação. Eu tenho duas naturezas de quantidade de duas quantidades que são de naturezas diferentes, beleza? Tem que ser de natureza diferente. Se forem de mesma natureza, eu recaio no outro, que é medida, beleza? Tranquilo? Então esse é o que a gente chama de significado exterior, que basicamente é a ideia de divisão como taxa, né? A ideia de variação, beleza? No significado de medida, eu tenho uma ideia de comparação, tá certo? Porque quando eu divido, né, até pegando a fala do Felipe, que ele falou aqui, agora há pouco, né? Quando eu divido 10 metros por 2 metros, eu estou vendo quantas vezes 2 metros cabem em 10 metros. Então, nesse sentido, eu estou comparando 10 metros com 2 metros, tá? Agora, quando eu divido, por exemplo, nesse exemplo aqui, quando eu divido 480 metros por 2 minutos, eu não estou comparando. Não faz sentido comparar metro com minuto. Eu não estou vendo quantas vezes 2 minutos cabem em 480 metros. Eu estou produzindo uma outra grandeza. Beleza? Então, lá na medida, eu tinha uma ideia de comparação. Aqui, eu não tenho uma ideia de comparação, eu tenho uma ideia de variação. Então, é outra ideia ainda de divisão, que é exterior. Beleza? Ah, isso aí, Felipe, eu ia falar isso. Quer falar? Não, pode falar, pode falar. Exatamente. Então, essa ideia de variação, ela tem a ver com derivada. Porque a derivada, né, os conceitos de derivada, ele é uma divisão, né? Ele tem no seu âmago, né, tanto que é o limite da razão incremental. Então, a derivada é uma taxa. Só que a derivada é uma taxa infinitesimal. É como se fosse isso aí junto passado ao limite. Beleza? Então, né, porque a derivada é como se fosse assim, a gente está falando aqui de uma velocidade média, a derivada é uma velocidade instantânea. É quando eu faço o tempo tender a zero, né, a variação de tempo. Beleza? Então, isso aí, que é uma ideia que vem lá das operações com números naturais, também está no coração do conceito de derivada. Nos ajuda a entender derivada. Beleza? E mais do que isso, nos ajuda a entender o teorema fundamental do cálculo. Essas ideias que nós estamos falando aqui, elas estão também no centro do significado conceitual do teorema fundamental do cálculo. Porque a ideia do teorema fundamental do cálculo é relacionar a variação instantânea com a acumulação global. É assim que a gente dá sentido ao teorema fundamental do cálculo. Beleza? Entretanto, lá nos cursos de cálculo, a gente normalmente se fala de derivada como tangente só e de integral como área. E aí fica difícil você amarrar numa coisa, o que tangente, né? Por que derivada? O teorema fundamental do cálculo diz que existe uma relação entre derivada e integral. Mas o que tangente tem a ver com área, né? Qual é a relação entre tangente e área? Para entender isso, a gente tem que pensar na tangente como variação instantânea e na área ou na integral como acumulação global. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Beleza? Fez sentido isso, pessoal?
Ou não? Felipe, quer falar? Não, mas assim, essa foi uma das coisas mais legais que eu tive durante toda a minha graduação, né? E assim, o curso de cálculo é um dos cursos iniciais de todo mundo, que é o primeiro curso que já vem com 30 mil dúvidas, né? Uhum. E aí, eu acho que esses significados, eles ficam evidentes, né? Quando a gente aprende essas coisas, mas aí, tipo, é fato que a gente só vai ter essas coisas fazendo análise com o Vitor, né? Não tem jeito. Uma propaganda básica, né, Felipe? Então, quando eu dou análise, eu gosto de falar isso, exatamente. O teorema fundamental do cálculo com essa relacionando com isso, né, assim. Isso eu acho muito legal, assim, porque essas ideias que estão lá nas operações com números naturais, elas também estão no coração do teorema fundamental do cálculo, como eu falei. E às vezes, como fica tudo procedimental aí, nada. Legal. Beleza, pessoal? Mas fez sentido isso ou foi muita viagem, essa questão do teorema fundamental do cálculo? Fala aí, alguém que. Certo? Bem, e aí, só um quadro resumo desses significados aí que a gente viu, né? Então, o significado aditivo ou interior da multiplicação, ele se desdobra, ele está associado com dois significados da divisão, que é a repartição em medida. E aqui embaixo tem o exterior. Isso aí eu copiei e colei um negócio que tem lá no meu livro, tá? Tranquilo? Então, beleza. Então, por hoje é só. Alguém tem alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Tá na boa? Certo. Então, semana que vem é nosso último encontro do ano. E aí eu tô um pouco em dúvida do que a gente vai fazer, porque eu gosto de falar um pouco de axiomas, tá? Porque eu acho que da construção formal dos números naturais. Não é para a gente entrar a fundo nisso, mas é só para ver o que uma coisa tem a ver com a outra. Porque às vezes a gente aprende axioma e fica uma coisa completamente louca, nessas construções axiomáticas e tal. Só que eu estou em dúvida se a gente fala logo de números inteiros e deixa isso para janeiro ou não, enfim. Mas vocês podem opinar se quiser, tá? Uma opção é falar da construção dos números axiomaticamente, mas só para, tipo assim, explicar o que isso significa. A outra opção é falar de números inteiros. A gente vai falar das duas coisas, tá? A dúvida é só o que eu falo primeiro, beleza? Se alguém quiser opinar, fique à vontade. Mas então é isso. Então, boa noite, pessoal. Felipe, Boa noite, professor. eu também acho inteiros primeiro, que aí vocês vão pensando nisso no fim do ano. Tava pensando nisso mesmo. Normalmente eu não daria nessa ordem, eu falaria de axiomas primeiro, inteiros depois. Mas como tem essa quebra, né, do fim do ano, de repente eu acho melhor fazer isso. Enfim. Então, beleza. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. E até mais. Até mais.